noite a todos. Vamos começar mais um Live Academy hoje, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente trouxe uma coisa um pouco fora da nossa área médica, né? Um pouco fora do que a gente está acostumado a falar aqui, mas é sempre na intenção de trazer uma novidade, uma coisa, tentar ser um pouco disruptivo da medicina também, né? Tentar falar um pouco da saúde financeira que hoje em dia se faz bastante necessário e o médico é uma das coisas que ele deixa muito de lado isso, né? Ele começa a carreira dele focado muito em terminar a faculdade, depois a residência, ou fazer residência, especialização e tal, e vai, e quando vê, não dá muita atenção para essa parte financeira. A gente trouxe o MIT, que ele é da consultoria financeira Santorin, ele veio lá de Portugal falar uma palestra para nós sobre esses primeiros passos aí da carreira médica em si, essa parte financeira. Realmente. Obrigado. Certo, pessoal. Boa noite. Primeiro, queria agradecer ao pessoal da LEP por ter abrido esse espaço aqui para a gente conversar. A Gabi, o pessoal da MS também, por terem feito essa ponte. Então, só apresentar rapidinho para vocês o negócio que a gente comentou. Então, meu nome é Misael Tassinari, eu sou consultor financeiro, eu sou planejador financeiro há 6 anos. E eu trabalho hoje na Santorin Consultoria, desenvolvendo essa área de planejamento financeiro. E nós somos uma empresa que já há mais de 20 anos já trabalha muito forte com o público médico. Não só com o público médico, com todas as vertentes das áreas da saúde, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos. Então, a gente tem uma boa bagagem de experiência em falar com vocês e, em especial, de entender como vocês estão gerindo as finanças de vocês. Então, a gente trabalha hoje com umas áreas de seguros. A nossa empresa é uma empresa que nasceu como uma corretora de seguros. A gente sempre fez muito seguro de responsabilidade civil para o médico, que é um seguro que protege vocês caso vocês sofram algum tipo de processo, para vocês poderem arcar com esses custos e não ter que tirar o dinheiro do bolso de vocês. A gente foi evoluindo isso e a gente abriu nos últimos 2 anos a nossa consultoria financeira, pela qual eu sou responsável, e esse ano, início do ano que vem, a gente vai estar também com a nossa área contábil, que está formada, já que a gente fez a aquisição, uma fusão entre a nossa corretora e o escritório de contabilidade. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o nosso grupo hoje. Nós já estamos com o médico já há mais de 20 anos e prazer estar podendo falar aqui com vocês. Hoje a nossa palestra é sobre saúde financeira na carreira médica, na carreira do profissional da área de saúde. Alguém aqui já ouviu o termo saúde financeira? Nem ideia? Nem sombra? Perfeito. Na percepção de vocês, vocês acham que saúde financeira tem a ver, por exemplo, com ter uma renda? Ter uma renda elevada? Vocês acham que isso? Basicamente, ter uma renda elevada é ter uma boa saúde financeira? Não dá ideia. Deixa eu passar. Oi? Oi? Acho que agora está melhor, né? Só para confirmar, que todo mundo ouviu. Ter uma renda alta é sinônimo de saúde financeira para vocês? Não. Só para não pensar aqui também. Ter um bom patrimônio é sinônimo de saúde financeira? De alguma forma? Ou não ter dívidas? Não ter dívidas parece muitas vezes, se eu não tenho dívida, está tudo certo. Não tem problema com as minhas finanças, tudo bem organizado. Só que a saúde financeira ela vai um pouco além disso. Ela mistura os aspectos dessas 3 áreas, só que no fundo, a saúde financeira é sobre a gente conseguir. Deixa eu passar a luzinha para passar. É a gente conseguir construir longevidade para o nosso patrimônio e para o nosso padrão de vida. Isso que é o mais importante. Porque adianta eu ter uma boa renda e eu não conseguir sustentar esse padrão de vida quando eu quiser parar de trabalhar? Adianta eu ter uma boa renda, um bom patrimônio e eu não conseguir sustentar esse patrimônio quando eu parar de trabalhar? Ou eu não tenho dívida nenhuma, mas assim que eu parar de trabalhar, eu vou começar a contrair dívidas para sustentar um padrão que eu, às vezes, não estou conseguindo mais. Então, essa questão da longevidade, a gente ter uma saúde financeira mesmo, é o que a gente mais bate a tecla lá na nossa empresa. Porque a gente pode estar com aqueles aspectos ali, preenchido um sim, o outro não, e ver que no todo a saúde financeira da pessoa não está legal. E isso abrange médicos, profissionais da área de saúde, todas as faixas de renda.
Então, para começar, eu queria trazer para vocês quais são os 3 grandes problemas que a gente vê hoje como público médico, falando com vocês, atendendo muitos lá na nossa empresa, que são os que mais afetam, que a gente vê que traz mais complicação na vida dessas pessoas. Alta renda e baixo controle. Justamente já naquele primeiro ponto da questão da renda. Quantas pessoas aqui, se vocês puderem levantar a mão, para eu ter uma noção, acham que tem um bom entendimento de como estão as finanças, quanto entra, quanto sai das finanças de vocês? 1, 2, 3, 4. Perfeito. Deixa eu passar aqui. A gente... ruimzinho, assim. Aí. Essa pesquisa é uma pesquisa feita em 2023 pela FIA. Então, é feita em 2023 e publicada em 2024. E aqui eles fazem algumas perguntas sobre quantos médicos se consideram, ela é bem específica para o público médico, quantos médicos se consideram aptos a se organizar financeiramente. Desse pessoal, cerca de 50% diz que sim e 50% diz que não. De saber se organizar, saber exatamente, ter as finanças organizadas, saber o quanto ganha, o quanto gasta. Aqui a figura já vai começando a piorar um pouquinho a situação. Porque a gente sai de 50% que se considera apto e a gente vai para 60% que não enxerga que tem as finanças organizadas. Então a gente já vai vendo que o grau de confiança vai caindo à medida que a gente vai trazendo a pergunta mais específica. Ter clareza de como investir o dinheiro para alcançar os objetivos dela. Isso é muito importante, gente. Investir não é só sobre ter uma boa rentabilidade, investir não é só sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, é investir de acordo com o que você quer realizar na sua vida. Às vezes você vai investir não para ter uma rentabilidade, mas para comprar uma casa. E está tudo certo, não tem problema nenhum em você fazer isso. E aqui, 65% dos profissionais não estão confiantes de que conseguiriam fazer isso. Né? De neutros a não confiantes. O que isso traz na vida de uma pessoa? Isso daqui é uma coisa que a gente vê, trabalha e educa muito o público que a gente atende, que é esse ciclo de escravidão moderna. Alguém aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre? Pai Rico, Pai Pobre? Então vocês vão olhar isso daqui e talvez associar com a corrida dos ratos. Só que a gente traz esse nome porque é mais chamativo justamente para alertar. Porque vocês podem estar virando escravos de si mesmos. Escravos do seu próprio trabalho. Porque você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você não consegue organizar suas finanças de uma maneira bem feita, vamos dizer assim, e daí você gasta seu dinheiro, fica sem dinheiro, volta para o trabalho, porque você precisa repor aquelas finanças. E muitas vezes pode acontecer no meio desse caminho você se perder e daí cair para uma linha de endividamento. Então, a gente vê isso acontecendo, não com médico que ganha 15 mil reais por mês, não com médico que ganha 20 mil reais por mês. É médico que ganha 50, 60, 70, 100, 500 mil reais por mês estão nessa situação. Ganhando muito dinheiro, mas pela falta de controle, de saber onde é que o dinheiro está entrando, onde é que o dinheiro está indo, quando ele gasta, ele é completamente insustentável no longo prazo. A pessoa hoje ela não consegue parar. Um padrão de vida financiado com dívida ruim. Deixar claro, nem toda dívida é ruim. Quando eu estou falando de dívida ruim, é uma dívida que muitas vezes você não programou, você fez um impulso. É uma dívida que você está pagando muito caro para ter essa dívida, você não precisava. Se você tivesse parado para se organizar um pouquinho, você já teria um acesso a uma coisa melhor. E é uma dívida que está te prejudicando. Você comprou um bem, você fez alguma coisa com aquilo, usou um cartão de crédito para antecipar algo. Só que daí é todo mês uma parcela que te incomoda, deitar a cabeça no travesseiro, está incomodado porque ele sabe que tem os parcelamentos do cartão de crédito, que tem a dívida do financiamento do carro, que tem um monte de coisa que você sabe que você vai ter que pagar e às vezes você não tem certeza do quanto você vai receber no mês que vem. Então, antes de passar, quanto que vocês acham percentual de médicos que tem alguma dívida? Quem acha que tipo, até 30% dos médicos têm alguma dívida? Puderem levantar também para eu. Os 25% de médicos estão endividados. 95%?
Quase. Mais baixinho, mais baixinho. Hoje, é sempre na hora da palestra que o passador é problema. E quando a gente estava lá na Santorini praticando, não dava nada. Hoje, 66% dos médicos estão endividados de alguma forma. E aqui, gente, entra dívida boa e entra dívida ruim. Não estou falando só da dívida ruim nesse percentual. Aqui pode ter médico que está com dívida de cartão de crédito rotativo, pode ter médico que está com um financiamento ótimo para cada dele, mas está endividado. E uma coisa que eu vejo por experiência trabalhando e atendendo é que, muitas vezes, é a dívida ruim que prevalece. Tem um financiamento bom, tem ali boas estratégias que ele está usando para alavancar o capital dele, para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a família dele, mas tem muito empréstimo rotativo não, empréstimo pessoal, consignado, que está ali tirando dinheiro desse meio. E aí vai acumulando. Eu estou achando que eu vou passar no próprio computador. E aqui esse dado, aquele dado ali é o dado da FIA, tá? Da mesma pesquisa que a gente teve na FIA, que é a base 2023. Não teve uma pesquisa mais recente, senão eu tinha trazido aqui para vocês também. Isso daqui é do mês passado. Esse dado aqui é o dado de endividamento do brasileiro. E olha lá, acima de 10 salários mínimos, o percentual que está endividado. 69,5%. Praticamente 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. E o médico, ele geralmente está ali naquela faixa de renda. Então vocês veem que mesmo a informação da FIA estando um pouco desatualizada, ainda está bem aderente com o que é a realidade do Brasil hoje. Infelizmente, a gente está num país que o endividamento só cresce. Mês a mês, vocês podem observar, setembro cresceu, setembro de 2024 é 68, em agosto de 2025, 68,7. Nos meses anteriores, agosto de 2025 é um pouco mais, setembro de 2025, 69,5. Na média, o brasileiro, em geral, está 80% endividado. E o último e grande problema que a gente vê, que é a questão da ausência da liberdade. É o médico, que eu falei para vocês, que está naquele ciclo. Quantos de vocês aqui conseguiriam ficar um mêsinho só, sem trabalhar? Tirando o pessoal que está estudando. Tirando o pessoal que está estudando. Um mêsinho só, sem trabalhar, sem receber nada, e isso não afetaria nada das despesas de vocês. Ninguém? Puxa vida. Agora vamos olhar aqui. Segundo os dados da própria FIA também, 20%, ou seja, 1 em cada 5 médicos, aqui a nossa postura está um pouquinho diferente, 20% dos médicos não têm recursos para se manter nem um mês sem trabalhar. Não tem uma reserva para ficar nem um mês parado. Agora eu pergunto para vocês, e um ano? Quantos por cento dos médicos você acha que conseguiria ficar um ano inteiro parado, sem trabalhar, sem ganhar nada? Que pode muitas vezes acontecer por conta de um processo de um acidente, um afastamento que ele teve por doença, ou muitas vezes é um médico que às vezes ele está querendo se programar para mudar a especialidade dele, mudar a carreira dele, ele queria ter um tempo para estudar, queria ter um tempo para fazer a própria residência com calma, se dedicar mais a essa parte. Quantos que vocês acham? Os 95% também? Em média, não conseguiria? Que poderiam ficar um ano sem fazer nada? 85% dos médicos não têm como ficar um ano sem trabalhar. Isso daqui, você pode olhar e pensar, mas ninguém vai ficar um ano sem trabalhar, é difícil, é muito raro, não tem por que pensar nisso. Se a gente está olhando aqui só para o âmbito de invalidez, de um afastamento. Mas tem um outro olhar que é muito importante, que não é a invalidez ou o afastamento. Todo mundo aqui pensa, pelo menos, em parar de trabalhar em algum momento, se aposentar. Vai descansar, vai curtir a vida. Se a gente não consegue ficar um ano sem trabalhar, imagina depois que se aposentar. Você vai ficar 10 anos sem trabalhar, 20 anos sem trabalhar. A gente pensa que não, mas a nossa expectativa de vida está crescendo. A nossa expectativa de vida, já hoje, a média já são, ali que dados de 2023 também, mas é do IBGE, 76 anos em média, é a expectativa de vida. Só que a gente está vendo bastante gente vivendo 80, 85, por aí vai, né? E a expectativa de vida está crescendo, e aquela outra curvinha, aquele outro gráfico,
parece um vasinho de flor, é a nossa, como é que eu posso dizer? É um dado demográfico que divide as idades. Na parte de cima quem é mais velho, na parte de baixo quem é mais novo. E aqui, talvez esteja um pouquinho claro demais. Esse clarinho aqui é do último censo, 2010. Vocês podem ver que essa nossa base era maior antes. Existia mais gente mais nova, mais nascimentos. Essa base retraiu bastante. E a gente tem um probleminha aqui, que é... Alguém sabe aqui como que funciona o sistema do INSS hoje? Tem alguma noção? Exatamente. É um sistema que, hoje, a gente que está trabalhando ainda, paga nesse mês o nosso INSS para pagar o salário de quem está aposentado no mês que vem. Então, e hoje, vocês têm uma ideia, isso já dá prejuízo. O nosso INSS, só com as arrecadações do INSS, não pagam o salário de todos os dependentes, todos os beneficiários do INSS. Então, já estamos tendo prejuízo. E a gente acabou de fazer uma reforma. O que vocês acham que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, com a nossa curva em tendência de queda? Porque isso aqui não é um dado isolado do ano 2023, do ano 2022. A gente está em tendência de queda, e não só a gente, o mundo inteiro está em tendência de queda. A gente vai passar por novas reformas. E quem vai dizer que essas novas reformas não vão diminuir o teto de INSS ainda mais, que já não é um teto grandes coisas. Hoje em dia, você ganhar R$8.000, que é o teto hoje, se alguém aqui tem uma renda de R$30.000, está com os gastos todos desenhados para viver uma vida aqui, minha vida eu vivo com 15. Então você vai ganhar R$8.000. Então a gente tem um problema aqui, vai faltar um dinheiro. Daí ou você muda seu padrão de vida ou você tem um dinheiro guardado para compensar. Então não dá para a gente esperar depender do governo. Não dá para a gente esperar que vai dar tudo certo no final. É melhor a gente tomar conta e a gente cuidar da nossa vida, porque o nosso futuro só depende da gente. Passando aqui. Perfeito. E ainda finalizando ali, aqueles que são os 3 maiores problemas, ou seja, tem uma boa renda, mas é desorganizado. Está com uma desorganização financeira. Essa desorganização financeira vai causar a questão do endividamento. Em algum momento vai chegar um ponto que você vai sustentar o teu padrão de vida querendo ou não com dívida. E não, de novo, não com a dívida boa, com uma dívida ruim. E depois, isso vai eventualmente lá na frente gerar um problema de aposentadoria. Você não vai ter liberdade. Você já compromete sua liberdade hoje, porque você está trabalhando para pagar todas as suas contas, trabalho e pagar conta, trabalho e pagar conta, e não tem tempo para descansar, ficar sem fazer nada, não tem um tempo de lazer. E lá na frente você não vai poder nem fazer isso quando você deveria parar e descansar. Esse é o grande problema. E quais são os fatores que agravam um pouco isso? Temos vários. Trouxe 3 aqui, porque senão a gente ia ficar falando aqui para lá de 2 horas. Vamos passar. Uma formação 100% técnica. E, gente, não tem problema nenhum. Vamos só alinhar aqui. Médico tem que fazer faculdade de médico para aprender a ser médico. Médico não tem que fazer faculdade para aprender a virar consultor de investimento, para virar contador. Mas a gente deveria, pelo menos, ter uma noção de certas coisas para a gente poder perceber quando alguma coisa está saindo de descontrole, começando a dar errado. E poder perceber quando alguém que trabalha, que estudou para fazer essas coisas, trabalha na outra ponta que deveria estar ajudando a gente, não está necessariamente ajudando a gente, mas se ajudando. E a gente tem que olhar e falar, cara, será que o que essa pessoa está me oferecendo é tão bom assim? É bom para mim ou é bom para ele? Porque a gente vê diversos casos, bem recentes até, de conflito de interesse nessa intermediação. E você não precisa ter muito, tem pouquinho conhecimento, você já consegue olhar e fazer uma pergunta esperta para a pessoa que está te atendendo e ela já tremer na base. Porque você sabe um pouquinho mais do que ela esperava que você soubesse. Vamos aqui. Alguém aqui teve alguma matéria de finanças pessoais na faculdade? O pessoal que está fazendo ali? Obrigatória nada. Olharam se tem optativa? Nem optativa? Tiveram uma palestra sem ser essa? 6 faculdades. Tem essa grade. Então, essa grade aqui é das optativas da UFSC. Só qual que é o problema? É uma optativa. Pode ter, pode não ter, vai depender de estar
da quórum, né, da turma para fazer essa matéria, e depende também de quem leciona. E não são muitos profissionais, muitos professores que têm esse conhecimento para lecionar para o pessoal. Geralmente, se eles estão fazendo, eles já estão na faculdade de administração e economia, está com a grade completamente cheia. Então, às vezes, não sobra. Apesar de que eu atendi uma cliente só, que se formou na USP, que fez essa matéria. E quando ela chegou para mim, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu adoro atender cliente que sabe o que está fazendo, que já está pelo menos bem encaminhado. A gente só ajuda para dar os pontos finais. Imagino que deve ser igual, quando a gente também está um pouco mais saudável, vocês vão atuar, mas não precisa consertar o cara inteiro. Então, aqui só deixando claro, a formação técnica é o que vai colocar o dinheiro no bolso de vocês. Mas que nem a gente concordou lá no início, não basta só ter o dinheiro no bolso para estar com tudo ok. O sucesso financeiro vem dessas coisinhas que você vai aprender fora. O sucesso financeiro vai vir dessas coisas que vocês vão pegar de fora. Que você vem nessa palestra, aprende uma coisinha, assiste às vezes um vídeo, o YouTube está cheio de conteúdo bom, cheio de conteúdo ruim também, mas tem conteúdo bom. E vocês aprendem as coisas que vão permitir que vocês alcancem esse sucesso. Porque essa é a parte mais difícil. Você chega num patamar de vida, só que você tem que sustentar esse patamar de vida. E é um conhecimento de fora da nossa faculdade. Eu falo isso, eu fiz administração. Não falaram nada de finanças pessoais também na faculdade de administração. Parece meio contraditório. Eu aprendi totalmente por fora, estudando totalmente sozinho. Tenho colegas que fizeram economia também, não tiveram uma matéria em economia. E eu acho que isso não deveria estar nem na faculdade, mas deveria ser algo básico. Talvez ali no final do Fundamental 2, ensino médio, já ter. Porque, gente, a gente sai do Fundamental, a gente sai do ensino médio, a gente pode não fazer nada na nossa vida, mas a gente vai lidar com dinheiro. Então, a gente tem que saber pelo menos o básico, para não se afundar desde a saída do ensino médio. Medo de ficar de fora. O pessoal que está estudando, vai se formar. Atenção. É um fenômeno que acontece bastante. Alguém aqui já ouviu falar do FOMO? Esse medo de ficar de fora? Como que isso pega muitas vezes o profissional, o médico, em especial, porque se forma um pouco mais tarde? Como que isso pega vocês? Vocês se formam mais tarde do que a maioria das pessoas, você entra no mercado de trabalho mais tarde, e às vezes fica aquele sentimento, preciso recuperar algo. Tenho que correr atrás de um tempo perdido, entre aspas. Que não existe, vocês estavam estudando. E acontece com frequência. E já pega endividamentos extremamente altos. É recém-formado, não começou nem na residência, às vezes ainda quer fazer uma residência. Às vezes já financiou um apartamento, financiou um carro, só de parcela está pagando 10 mil reais. A bolsa da residência não é de 10 mil reais, então você não vai conseguir nem lidar com esses gastos que você já assumiram. E isso vai afetar tudo, né? Começou aqui, começa errado lá atrás, vai se arrastar lá para frente também. Então tem muito médico hoje que está, os frutos lá da desorganização, que eles estão colhendo hoje de desorganização financeira, muitas vezes foram ações que eles tomaram lá atrás. Aqui a gente coloca, aqui tem um modinho. Foi dado meio antigo, 2019, mas foi o mais recente que eu consegui encontrar. 80% dos recém-formados em medicina tem entre 25 e 33. Pela minha experiência atendendo o pessoal que a gente tem acesso lá na empresa, está dentro dessa marca. Então, parece que a gente, poxa, 25, 26, 27, 30 anos, me formei tarde, vou começar atrasado, como é que eu vou me recuperar? Assim, o médico ele tem uma vantagem, ele se forma tarde, mas em matéria financeira é como se ele começasse a corrida na metade já também. Porque se eu me formasse com 25, 26 anos em administração e eu fosse arrumar meu primeiro emprego em administração, eu ia ter um salário ali de uns 3 mil reais. Perfeito? O médico, pela nossa experiência, a gente vê que, pela nossa experiência, por essa informação que eu vou botar aqui, evolução salarial da carreira do médico por faixa de tempo na formação. Até 5 anos de formação. Essa linha aqui no meio. É por volta dos 18, 19 mil reais. Óbvio, fazendo plantão não vai ser aquela maravilha, não vai trabalhar pouco, já antecipando, mas vocês já começam com uma faixa de ganho muito acima da média de qualquer outra profissão. Então vocês largaram atrasado, mas alguém pegou vocês, botou num táxi e levou até a metade da pista. E daí vocês começam a correr dali junto com o pessoal. E muitas vezes na frente até deles. Então, não tem por que ter esse medo
de estar atrasado de alguma forma. Vai dar tempo de fazer tudo, ainda mais se tu fizer tudo organizado. Mesmo desorganizando nos primeiros anos, ainda dá tempo de arrumar. Mas se tu começar já bem organizadinho, aí é sucesso 100%. E só para vocês entenderem o impacto que é isso daqui, mais um dado bem recente. No ano passado, os brasileiros que estiveram dentro do 1% maiores rendimentos do nosso país ganhavam R$21.000 por mês em média. 1% maiores rendimentos do nosso país. Então, vocês começam, quem sabe, ali no 1,5%. Então, vocês já estão bem encaminhados. Se vocês colocam a energia nos lugares certos, é só andar para frente e ficar tranquilo. As coisas vão acontecer no seu devido tempo. Talvez não dê para fazer várias viagens internacionais logo de cara, já comprar uma BMW, mas dá para se organizar. Opa. Tempo escasso. Terceiro fator que agrava, a falta de tempo. Vocês já devem ter pouco tempo enquanto vocês estão na graduação. Não vai melhorar muito na hora de se formar, vai continuar com pouco tempo. Vocês vão trabalhar pra caramba, vocês vão ter que estudar para se atualizar, vocês vão ter que dar tempo para lazer de vocês, tempo para descanso, e isso tudo favorece com que vocês tomem decisões mais impulsivas. Decisões que não são pensadas para tomar aquela decisão, é uma decisão que é reativa. Como a gente já viu, isso leva a cenários de desorganização muito graves. Que alguns dados também lá da pesquisa da AFIA, as horas dedicadas à atuação médica, em média, 51 horas semanais. Olhando em retrospecto, o pessoal que eu atendi, eu achei esse número em média até baixo, mas tem um pessoalzinho que trabalha bastante. Podendo chegar a 65 horas durante a residência. Então, primeiro aninho, principalmente, é o mais pronto. Vão trabalhar pra caramba. E depois do primeiro ano, vocês vão querer fazer um monte de plantão também. Vão querer fazer um monte de plantão para repor a renda. E a gente não está falando... São 51 horas semanais de tempo dedicado ao trabalho. Não estamos falando de locomoção. Vocês vão ter que ir até algum lugar para trabalhar. Se vocês conseguirem morar perto, melhor ainda. É uma das melhores dicas de qualidade, o melhor investimento que vocês podem fazer na vida de vocês. Morem perto do trabalho. Vão ganhar muito tempo. Tempo é qualidade de vida. E qualidade de vida dá muito mais tranquilidade para fazer tudo, inclusive economia. E vão gastar tempo com estudo também, porque a carreira do médico, acho que qualquer carreira hoje, mas a do médico principalmente, não dá para parar de se atualizar do nada. Você sempre tem que estar se atualizando. É descoberta, está descoberta, todo dia tem algo novo. Então, é um estudo contínuo e vocês dedicam bastante tempo, isso não tem muito o que fazer. Da mesma forma como a gente lá na parte das finanças dedica, porque tem que acompanhar o mercado, tem que ver, entender novas soluções de investimento, novas soluções de crédito que são disponibilizadas, acompanhar a política. O médico também tem tudo isso, só que na versão dele, mais voltado para a saúde. E tudo isso, na verdade, tudo isso que a gente falou, todos esses fatores, eles têm uma raiz em comum. Esse ponto em comum, que é uma das coisas mais importantes, que é o que eu queria trazer de verdade aqui para vocês, que é a questão comportamental. Finanças, isso eu sempre reforço, não é muito menos sobre dinheiro, sobre número, e muito mais sobre pessoas e comportamento. Alguém aqui já ouviu falar dos vieses comportamentais? Conhece o termo? Acompanhou de alguma forma? Então, os vieses comportamentais não começaram, mas ganharam mais popularidade, vamos dizer assim, com a pesquisa, com o trabalho do Daniel Kahneman com o Amos Tversky. Não vou lembrar o ano exatamente agora. Mas eles publicaram esse estudo, esse aqui é o livro deles. Eu posso compartilhar também, se eu encontrar o PDF disponível na internet, eu posso compartilhar o estudo do Amos e do Daniel sobre os vieses comportamentais, que fez 2 psicólogos ganharem o Prêmio Nobel de Economia, de tão relevante que era para a parte econômica, essa parte dos vieses. E nesse livro aqui, ele apresenta o que foi o objeto de estudo desse trabalho, de forma mais simples, de forma que mais pessoas consigam ler, sem tanto tecnicismo. E aqui ele apresenta 2 sistemas. O sistema 1, um sistema automático, um sistema irracional e um sistema que funciona à base de emoções.
Vamos chamar isso também de sistema rápido. E o sistema 2, que é um sistema mais lento, mais racional e mais analítico. Os vieses comportamentais, eles atuam aqui no sistema 1, tá? Então, a gente tenta controlar, mas não dá muito certo, porque é algo que acontece lá no nosso subconsciente. E o que é essa questão do viés comportamental? O nosso corpo, ele quer, acima de tudo, preservar a energia. Então, ele cria esses viés para facilitar uma tomada de decisão. Ao invés de eu levar tempo, ter que gastar muita energia para processar uma decisão complexa, eu posso pegar algum atalho que eu já estou acostumado, que eu já vi em vários cenários que eu posso repetir, e usar desse atalho para tomar essa decisão, poupar tempo, poupar energia. O problema é que muitas vezes esse atalho nem sempre dá no lugar certo. Alguns dos vieses que afetam bastante mesmo, o meio. Primeiro de todos, comparação com os pais. Isso é um viés comportamental, comparação com os pais. Muitas vezes a gente pode ter um grupo de pessoas, um grupo de médicos que a gente atende, uma clínica, um hospital, e a gente vê essas pessoas tendo um padrão de vida, postando às vezes, eu faço uma viagem, posta no Instagram as viagens que faz, tem um carro legal estacionado lá no estacionamento, mora numa casa legal, você vê, a vida do cara é perfeita. E eu acabei de entrar aqui, eu preciso me conectar nesse grupo, e para me conectar nesse grupo eu tenho que ser parecido, de alguma forma. Por quê? Na nossa cabeça, esse viés de comparação com os pares, ele assume que eu preciso parecer com o grupo que eu quero me inserir, porque senão o grupo me exclui. E ser excluído de um grupo para o nosso cérebro primitivo é quase que a mesma coisa que morrer. Porque lá atrás, nossos ancestrais, se você era excluído do grupo, você ficava sozinho no meio do mato e tinha um monte de bicho que podia vir te comer. Então, esse viés, ele afeta muito forte a gente. Não só o médico, ele afeta, na verdade, esses viés, eles afetam todo mundo. Mas eu estou trazendo aqui alguns especiais da área da saúde, do médico e tudo mais. Isso pode levar a um viés que é conhecido como movimento de manada. O movimento de manada, como vocês podem entender isso? A gente atende muito médico, eles têm grupos de investimento de médico. E a gente vê muitos que não entendem muito bem o objeto daquele grupo. O que eles vão fazer com aquele grupo? Qual que é o fundamento, o que eles querem tirar daquele grupo? Mas eles entram porque já chega apresentado para eles que 3, 4, 5, 6, 8, 10 médicos entraram e ele, vou entrar também. Me parece bom. Já 10 pessoas entraram, já 10 médicos colaboradores, vou entrar. Entra. E daí pode ficar. A gente tem cliente que tem diversos terrenos. Pega esse terreno, vamos construir algo nesse terreno. O que vamos construir? Não sabemos. Como vamos construir? Também não sabemos. Mas temos os terrenos. Algo vai sair daqui. E daí fica anos o terreno lá parado. Às vezes não valoriza tanto, porque a gente tem a ideia que o terreno sempre valoriza, mas às vezes valoriza. Se tu tivesse pegado esse teu dinheiro e botado em qualquer outra aplicação financeira, tinha valorizado 3 vezes mais. Porque não é todo terreno que tem aquela explosão de valorização. Depende do local, depende da cidade, depende da época, do que está sendo feito ali aos arredores. Então é bem complicado. E esse viés que a gente entra ali, estamos comparando, depois você pode acabar entrando nesse movimento de manada como um todo e ser levado a tomar decisões junto com todo mundo. Não necessariamente a decisão que é melhor para você, porque o teu sistema fez questão de não parar para pensar, não analisar se era a melhor decisão para você. Esse cara aqui não é um viés comportamental. É um fenômeno psicológico que tem aqui no nosso cérebro e que é bom e é ruim. É bom em que a adaptação hedônica, que é esse viés aqui, coisa do camaleãozinho, ele é um viés que, esse fenômeno diz o quê? O nosso cérebro ele se adapta, tende a se adaptar fácil a novas circunstâncias, boas ou ruins. Então ele é bom por quê? Porque se em algum momento eu passar por uma circunstância ruim na minha vida, teoricamente meu cérebro vai fazer o trabalho de me transformar aquilo lá em algo mais normal para eu não sofrer tanto. Porque lembrando, sofrer também é um gasto de energia. Ficar muito alegre também é um gasto de energia. Então o teu cérebro quer ficar ali, se possível, no humor meio neutro. Então não sofra tanto, beleza, tá pior, mas vida que segue, é isso aí. Não acabou o mundo. E ele é ruim porque quando você queima a largada, você sobe muitas vezes o teu padrão de vida muito cedo, você só comia McDonald's. McDonald's era o melhor hambúrguer do mundo. Aí você conheceu o Jerônimo. Tem Jerônimo aqui em cima? Eu não sei. Tem Jerônimo, top. Muito bom hambúrguer. E eu só comia Jerônimo. Só comia McDonald's e comecei a comer Jerônimo. Agora o Jerônimo é o melhor hambúrguer do mundo e o McDonald's não é legal. Não é mais tão bom.
Então só como Jerônimo. Jerônimo virou a minha base. Daí eu comecei a comer só Madeiro. Agora o Madeiro se torna a minha base. Esse é o meu hambúrguer preferido, é o melhor hambúrguer do mundo. Você até pode voltar para o Jerônimo, se acostumar, ele vai voltar a ser o melhor hambúrguer do mundo, voltar para o McDonald's, se acostumar, ele vai voltar a ser o melhor hambúrguer do mundo. Só que tem um grande problema nisso tudo, que impede muitas vezes essa adaptação, isso em todos os aspectos da finança do médico. Então, quando você sobe mais seu padrão de vida, você pode descer e se acostumar de volta, e muitas vezes isso é necessário em um processo de reorganização financeira, em que o cara está num padrão, o médico, a médica, o profissional da saúde está num padrão de vida que não condiz, e a gente tem que fazer o trabalho de chegar para ele. Vamos ter que mexer nisso, a gente vai ter que reduzir. A gente vai ter que cortar, às vezes, as viagens, vai ter que cortar uma viagem, vai ter que trocar o carro por um mais básico. Às vezes até trocar a casa, o apartamento que mora por algo mais simples. E acontece. A gente tenta não chegar nesse ponto. Mas muitas vezes é necessário, não tem muito o que fazer. Às vezes a situação, a bomba já chega explodindo para a gente. E o outro viés que não deixa a adaptação hedônica funcionar tão bem quanto deveria para facilitar a nossa vida nessas reduções, é um viés que muita gente entende como aversão ao risco, mas na verdade ele é sobre aversão à perda. Por que ele não é aversão sobre o risco? Porque o nosso cérebro ele gosta de tomar risco se a recompensa for boa o suficiente, e se eu não tiver muita coisa a perder. Por exemplo, loteria. O que você tem a perder numa loteria? O valor do ticket. O que você tem a ganhar? Milhões de reais. Então é um risco que o teu cérebro adora tomar. A gente vê o problema que está se gerando com a questão das bets. A quantidade de gente está viciada nas bets. Por quê? Acaba dando pouquinho em pouquinho, e a oportunidade de ganhar um monte é gigantesca, mas no fim não ganha nada. Então esse viés, na verdade, se chama aversão à perda. Porque se eu colocar para você uma perda meio que equivalente ao quanto você tem a ganhar, você já não gosta. Você já não quer reduzir. Você já não quer arriscar o teu seguro. E isso, não querer arriscar o teu seguro, é o que faz você também não gostar de descer o teu padrão de vida. Está ali o teu seguro. Tem um outro viés que está associado a isso também, que é do status quo. É melhor não fazer nada do que fazer algo, por mais que esse algo vá me levar para um lugar melhor. Eu prefiro ficar ali, quietinho na minha. Estou cheio de problemas, os problemas são meus, então está tudo certo. Então isso acontece. E o que é? Qual que é? Só para vocês entenderem o trabalho que é fazer esse movimento quando isso daqui está afetando a vida da pessoa. É como se a gente tentasse escalar, atravessar a muralha da China com um bando de chinês em cima, olhando para a gente apontando arco e flecha, para chegar do outro lado, para aí sim a adaptação hedônica poder fazer o trabalho dela. E a gente conseguir melhorar e reorganizar a nossa vida como deveria. E se acostumar com a nova situação e poder a partir dali construir uma situação talvez muito melhor a que tinha antes. O problema é que o grande problema está na muralha. A muralha é meio complicada de ser passada. Falei. E como que a gente pode se organizar? O que vocês podem fazer para, dados aqueles problemas, dados aqueles fatores que agravam isso, como que vocês podem olhar para a gestão financeira de vocês? Porque a gestão financeira do médico é ligada à carreira com o pessoal. Se vocês conseguirem olhar para a carreira de vocês e para o pessoal tendo esse panorama, vocês vão conseguir fazer com tudo muito mais tranquilidade. O primeiro passo é a gente dividir e entender que a gente tem etapas na nossa vida. A gente tem uma etapa que vai começar logo, com um curto prazo, temos um médio prazo, daqui a uns 2, 3 anos, 4 anos, e tem coisas que na nossa vida são lá para frente. E, querendo ou não, eu tenho que me organizar já pensando nesses cenários. Eu não posso deixar para pensar no longo prazo, só quando o longo prazo já vira um curto prazo. Porque daí talvez já não tenha mais tempo hábil de você se reorganizar. Então, como que nós, lá dentro, vemos isso? Primeiro de tudo, uma fundação. Essa fundação é a base para a gente construir todo o futuro financeiro que vocês querem construir. Positivo, financeiro, futuro sólido, vamos dizer. O que tem dentro de um curto prazo que vocês têm que olhar, têm que dar atenção, têm que valorizar? Primeiro de tudo, orçamento. Nada começa antes de um orçamento. Antes de entender o quanto que entra, quanto que está saindo, para onde que está saindo, porque é aqui onde você identifica os problemas. É como olhar um exame de sangue e olhar para um orçamento. Eu olho para um orçamento como se eu estivesse olhando para um exame de sangue. Eu vou olhar ali e eu vou ver, poxa,
Está faltando isso. Está em excesso isso daqui. Eu vou levar essa visão, levar esse diagnóstico para ele poder organizar e se ajustar financeiramente. Então, tudo começa no orçamento. A partir dali, a gente vai conseguir entender quanto que eu preciso ter de uma reserva. Quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Se eu quiser uma reserva de emergência, qual que é o mínimo? São 6 meses. Legal, mas é com base nos meus gastos fixos, com base nas coisas que são essenciais para mim. Então, se eu não tenho um orçamento, já não tenho muito bem como fazer a reserva. Se eu quero fazer uma residência, uma coisa que a gente faz muito, ajudar a programar para fazer a residência, criar uma reserva que vai dar tranquilidade para o recém-formado que a gente está atendendo, fazer essa residência, o primeiro ano geralmente é mais puxado, e não tem incomodação de tipo, poxa, estou ganhando pouco, mas o custo é caro na onde eu estou fazendo a residência, às vezes o aluguel é caro, já vai toda a minha bolsa, e às vezes pode ou não ter a ajuda dos pais, mas se não tiver, a reserva ajuda. A reserva ela serve para isso, você já monta um planejamento pensando, eu vou fazer a minha residência, eu não vou ter que me preocupar com essa parte, vou me preocupar em extrair o máximo de conhecimento que eu posso dessa etapa da minha vida, que é a residência, desse primeiro ano que é tão importante, que a parte financeira já está resolvida, já está organizada. Então, a gente faz muito isso daqui. E outros tipos de reserva que podem ser necessários, que daí são os circunstanciais. Que daí depende de um objetivo, depende de um momento. Essas reservas, uma coisa que a gente gosta de dar, de mostrar bastante, é que elas servem para dar possibilidade. Possibilidades. O que fazer? Lembra que eu tinha comentado de ficar 1 ano sem trabalhar. Se eu quiser fazer estudar uma nova especialidade, eu quiser me dedicar a fundo nisso, não, vou atuar o mínimo que eu puder, vou me dedicar a estudar para fazer a prova, para me especializar. Você tem essa possibilidade a partir do momento que você tem alguma reserva para isso. Né? De separar um tempo só para isso, diminuir muito a carga de trabalho. Senão você até faz, mas às vezes tendo que conciliar muito estudo com muito trabalho. E não é o ideal, porque algumas das duas coisas podem não sair tão legal. E a parte de seguros. Seguros, querendo ou não, em especial para o médico, ele é importante por quê? Vocês têm um alto potencial futuro, vocês têm uma alta capacidade financeira hoje, normalmente tem custos fixos mais elevados, né? Por mais que seja uma vida que eu atendo clientes que tem uma vida que você vê que ele não está exagerando, mas tem um custo de vida mais elevado. Então tudo bem, não é um problema ter um custo de vida elevado, desde que esteja organizado. E vocês têm ainda uma coisa que a gente considera que é o mais grave, que hoje o médico ele anda por aí com algo nas costas. A gente trata os nossos fortes ao seguro de responsabilidade civil. E hoje o médico, se ele é processado, e a gente tem esse dado com bastante precisão, porque nós temos um advogado que é parceiro que ele traz isso para a gente. Primeiro que, do ano passado, 2023, no ano 2024, os processos contra médicos cresceram mais de 500%. Então foram de 14 mil processos em 2023 para mais de 72 mil processos em 2024. E por que isso acontece? Porque para processar um médico é muito fácil. Eu posso alegar muita coisa para processar um médico. Por mais que eu não vá ganhar, só que se eu não ganhar não tem problema nenhum. Porque os advogados fazem o quê? Eles fazem um contrato de risco com o paciente. Ele chega para o paciente, oi, isso acontece, inclusive, ele pode ficar até na porta do hospital fazendo isso, e a gente teve caso de um médico que veio conversar com a gente para fazer o seguro de responsabilidade civil, ele era aqui de Criciúma, ele veio falar porque ele chegou aos ouvidos dele, que no hospital que ele trabalhava tinha uma advogada que ficava na porta do hospital, abordando o pessoal que saía do hospital. Para quê? Para processar o médico. Porque o que essa advogada fazia? O que todos os advogados que estão nesse modelo de negócio, porque processar médico virou um modelo de negócio, o que eles fazem? Seguinte, você quer processar o médico? Vamos fazer assim, eu vou fazer um contrato com você. Se der certo e a gente ganhar a ação, eu ganho dinheiro, que é a minha parte. Está tudo certo, você ganha a indenização, eu ganho uma parte disso. Se der errado, você não me paga nada. O problema é todo meu, se a gente vai ganhar ou não. Mas daí o que ele faz? Ele também processa o médico, processa o hospital, processa o residente, processa a enfermeira, processa todo mundo, para aumentar também a chance de ganhar. E isso acontece em outras áreas da saúde, está estendendo para a medicina ainda mais. Na fisioterapia a gente não tem muito caso, mas isso acontece. Isso acontece. E por que é tão importante isso? Porque é muito mais fácil você construir um futuro sólido quando você não toma uma ré logo de cara. Porque ter sucesso financeiro também é menos sobre ganhar mais, sempre estar certo, é mais sobre estar errado menos, errar menos, perder menos, do que necessariamente ganhar mais.
tomar uma ré financeira, às vezes, prejudica muito mais do que a gente imagina. Às vezes, os 50 mil reais não são só 50 mil reais. São 50 mil reais que a gente vai ter que recuperar, e mais todo o dinheiro que a gente deixou de ganhar por conta que a gente perdeu aquele 50. Então, é bem mais complexo. E o seguro, eles funcionam muito bem para isso. Imagina você começando a sua carreira, você estando no meio da sua carreira, você quer ter uma renda ali de 10, 20, 30 mil para se aposentar. Pelo menos para, né, sem considerar o INSS. Se você sofre uma invalidez total, não consegue mais trabalhar, gente, como é que você bota esse dinheiro de volta? Como é que ganha esse dinheiro para repor? Com quem vocês vão trabalhar? Vocês se dedicaram 6 anos para ser médico, às vezes você não consegue mais executar. Às vezes até consegue, às vezes você é um cirurgião, ortopedista. Show de bola, ganha bom dinheiro com a parte da cirurgia. Daí, do nada, não consegue mais ganhar o dinheiro com a parte da ortopedia, vai trabalhar só com a parte da cirurgia ortopédica, vai trabalhar só clinicando. A tua renda cai muito. Então, essa questão da antecipação, seguro não serve só para a morte, já avaliando que seguro de vida não serve só para a morte, serve muitas vezes, poxa, eu vou antecipar um capital que eu precisar para me aposentar. Eu já vou ter esse capital hoje, se algo der errado, e daí eu aplico esse capital e eu estou aposentado. Se eu quiser continuar trabalhando com o que eu conseguir continuar trabalhando, eu continuo atuando. Mas eu já antecipei, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais. Pego esse dinheiro, aplico e está tudo certo. Eu já estou aplicado trabalhando para mim daí em diante. E é muito mais barato do que vocês imaginam. Vocês têm uma ideia, acho que por volta de R$1 milhão custa 76 por mês. E é justamente para proteger desses movimentos de alto impacto financeiro. Da parte que pode ser de vida, pode ser profissional, pode ser um acidente, pode ser um alto impacto na parte patrimonial. Mas você tem a tua casa, ela pega fogo. Você vai ter que reconstruir tudo aquilo lá. Normalmente as pessoas têm seguro de casa, pelo menos que a gente vê. Está financiada ainda mais. Mas é justamente para proteger dessa perda. Porque se você não perder, fica muito mais fácil de seguir. No médio prazo, a gente tem os sonhos. O que eu quero realizar na minha vida? Eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. E deixando bem claro, eu não sou contra se você ter o carro que você quiser, você ter a casa que você quiser, você fazer a viagem que você quiser, quando você quiser. Desde que você não esteja comprando tudo isso como o teu futuro. Bom, pelo menos, né? Se eu atendo, eu faço questão de não fazer isso com o seu futuro. Mas se a pessoa, às vezes, ela quer, também não sou eu não mando nela. Então, a gente quer realizar os sonhos. Uma das medidas de planejamento, uma das medidas de saúde financeira são sonhos realizados. Ah, não, eu vou fazer um planejamento e vou me abster de tudo na minha vida. Não, não é isso, não é essa a proposta. É realmente você realizar os seus sonhos, mas que você não estrague todo o teu futuro em troca de uma viagem de 30 dias pela Europa, de um carro financiado de R$400 mil, de uma casa que às vezes você não poderia comprar. Dá para fazer tudo, só se organizar. Como que a gente olha para isso? Primeiro, definir bem esse objetivo. Então, a gente tem metas. Todo mundo conhece as metas SMART? Essa ideia das metas SMART? São metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Ou seja, tem que ser algo que realmente importa, tem que ser algo específico. Não é eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa de tantos no bairro tal que custa entre 1 milhão e 1,5 milhão. Em quanto tempo? Daqui a uns 10 anos eu quero realizar esse objetivo. Realista também, não adianta você pensar nisso ganhando R$2 mil por mês. Talvez daí você só vá ganhar um montinho de frustração. Mas não é o caso de vocês. E pegando essa meta, pegando esse objetivo, a gente vai criando marcos. O primeiro marco para chegar nessa casa talvez seja primeiro, não, vou me organizar, vou comprar uma casa menor antes. Vou viver nessa casa. Ou vou só morar de aluguel, vou aplicar esse dinheiro. Quando chegar em tantos mil, eu posso dar uma entrada no financiamento, ou às vezes usar um consórcio, que daí vai depender da estratégia. Segredo, não tem bala de prata. Não tem bala de prata. O financiamento é muito mais caro, o consórcio não tem juros. Eu tenho cliente que paga muito mais caro em consórcio do que em financiamento. Simplesmente porque ele soube fazer o financiamento certo. Simplesmente porque ele teve uma boa visão na hora de fazer. Não vale a pena fazer nenhum dos dois, melhor é você comprar à vista. Depende. Depende da estratégia, depende do momento de vida. Você tem que se entender acima de tudo. Qual é o momento que você vive hoje? Como é que está o teu patrimônio hoje? O que você quer construir? Será que não valeria a pena realmente pegar um endividamento, apesar de ter o dinheiro para comprar à vista? Será que você não ganha mais dinheiro aplicando esse valor que você tem para comprar à vista do que o juros que você vai pagar no financiamento? Pode acontecer. O Vini ali, meu parceirinho, é um exemplo bem disso. A gente estava debatendo isso para ele comprar o AP dele justamente na semana passada.
E a execução, como que eu vou executar? Ah, eu vou fazer um financiamento? Vou amortizar esse financiamento para ficar mais barato, eu pagar menos juros ao longo do tempo? Eu, ao invés de demorar 30 anos para quitar o financiamento, eu vou demorar 7? Acontece bastante, é bem fácil quitar um financiamento em 7 anos com a organização. Esse DCA aqui é uma sigla em inglês para custo médio em dólar, ou Dollar Cost Average, se a gente quiser falar o nome do bonito aqui. São fórmulas de execução. Se eu vou viajar para fora, qual que é a melhor forma de eu guardar o dinheiro para ir para fora, se eu vou viajar para a Europa? Não tem por que você ficar guardando dinheiro na tua caixinha do Nubank, no teu aplicativo do banco, sendo que você vai gastar em dólar lá fora. É mais caro pagar em dólar no cartão lá fora do que você pagar no crédito lá fora, do que você pagar, às vezes, com um cartão de débito internacional que você pode ter acesso em vários bancos hoje em dia. Do que você... E vai ser mais caro também você deixar para comprar esse dólar no mês antes de viajar. Ah, não, vou guardar tudo aqui no meu banco, ganhar a rentabilidade ali do CDI, tá tudo certo. Um mês antes eu compro tudo. Só que daí o CDI valorizou daqui até a viagem 6% e o dólar valorizou 10% daqui até a viagem. Daí você comprou menos, você juntou menos do que achava que deveria ter juntado. Vale mais a pena você fazer o quê? Você ir comprando um pouquinho todo mês. Todo mês você vai lá, compra um pouquinho de dólar, compra um pouquinho de euro, vai fazendo isso. Ah, eu quero juntar 2.000 euros, eu tenho 6 meses. Divide 2.000 por 6 e vai comprando um pouquinho. Todo mês, todo mês, todo mês. Na média, e isso é comprovado, esse DCA que tem um estudo que fizeram sobre, na média você sempre paga menos do que o valor que vai estar na hora que você viajar. E até mesmo parcelamento. Parcelamento é um problema, todo tipo de dívida, parcelamento é dívida, cartão de crédito é dívida, por mais que ele não cobre juros, quando você está lá pagando ele bonitinho, ele é uma dívida. Experimenta ficar um mês no rotativo do cartão. Se a sua fatura for de 20 mil reais, vai de 20 para 22 em um mês. Então é bem caro. Então ele é uma dívida, só que ela é uma dívida disfarçada. Então, não tem problema também, parceiro. Fazendo com organização, pensando antes de fazer, planejando, está tudo certo. As estratégias são válidas. As formas de execução vão sempre variar, as estratégias vão sempre variar. Tem gente que vai ser terrível fazer alguma coisa aqui por um motivo comportamental específico daquela pessoa, mas o irmão dela, que eu posso fazer reunião na hora seguinte, vai ser completamente diferente. Tudo que eu falei que ela não deveria fazer, o irmão vai fazer. E o último passo, que é a liberdade. Todo mundo aqui quer alcançar a liberdade, não é? Vamos lá. O pessoal que está trabalhando, vou estender até para o pessoal que está se formando. Vocês acham que vocês trabalhariam assim, até os 75, 76 anos, sem precisar, porque amam o que fazem, tá, é muito legal, e vão embora? Levantar a mão, quem puder, só para eu ver, só para ter uma noção. Então, 65 anos já trabalharia. Se você fosse obrigado a trabalhar, tu não tem opção, é obrigado. Se não for hoje, vai faltar um dinheiro para pagar alguma coisa. Daí já perde um pouquinho a graça. Já fica bem mais desagradável. Fazer as coisas obrigado pode ser a nossa atividade favorita. Ah, eu amo jogar bola. Se tu for obrigado a jogar bola todo dia, tu vai odiar. Se tu for obrigado a fazer qualquer coisa, você vai odiar. E é sobre isso que é construir a liberdade. É sobre isso que você, construindo, cuidando da saúde financeira de vocês ao longo de toda a carreira, vocês vão construir. E é o nosso planejamento de longo prazo. É ter liberdade, é ter longevidade e é deixar um legado. Um legado positivo, de preferência. Dá para deixar um legado negativo também. Como que a gente faz isso? Os instrumentos. É fazendo investimento. Esse investimento pode ser uma carteira de investimentos, pode ser um investimento imobiliário, vai depender de pessoa para pessoa, que eu estou falando, repetindo várias vezes, mas é para enfatizar pessoas diferentes, aplicações diferentes. Igual na medicina, né? A gente faz, cada pessoa a gente atende de um jeito diferente, né? Às vezes o mesmo remédio tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Então, é exatamente igual como funciona nas finanças. O que a gente faz na parte de investimento? É uma carteira, é diversificar, é não correr demais o mesmo risco. Porque se algum problema, a chance de dar risco, de dar problema é mínima. Mas se der problema e 99% do teu dinheiro estiver nisso, essa chance mínima vai custar tudo que você tinha, tudo. Então a gente diversifica e todo o intuito de fazer isso é gerar essa renda passiva. É você poder pegar um belo dia, fechar o escritório, olhar para a chavezinha, se quiser tacar no lixo, falar, nunca mais eu vou fechar esse escritório. Agora outra pessoa vai vir abrir, outra pessoa vai fechar. Não é mais comigo, esse consultório, no caso. Não é mais comigo.
aqui é o meu último dia, eu vou curtir a minha vida, eu vou passar o resto dos meus dias pescando, eu vou passar o resto dos meus dias cuidando dos meus netos, eu vou passar o resto dos meus dias viajando pela Europa, fazendo o que eu quiser, mas porque eu tive essa organização. Tributário. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Pagar imposto é uma coisa maravilhosa. Coisa sensacional. Ainda mais aqui no Brasil que a gente paga pouco. Então, você pode fazer um planejamento tributário justamente para pagar menos impostos. E isso, óbvio, você começa hoje e isso vai gerando uma escala para você ao longo dos anos. Em médio, paga bastante imposto, especificamente se não cuidar, começar a receber as coisas tudo pela pessoa física, vai deixar um dinheiro para a Receita Federal, que eles vão agradecer demais, mas para você não vai ser nada legal. Então, o planejamento tributário para o médico ele acaba sendo muito importante. Reduzir a quantidade de dinheiro que vocês pagam no imposto é mais dinheiro no bolso de vocês. Se tem mais dinheiro no bolso de vocês, fica muito mais fácil de atingir os objetivos que vocês querem. E o planejamento sucessório. Você tem um plano, quer dizer, deixa eu pensar aqui. Tem alguém aqui que gostaria de juntar, ficar rico, ter um patrimônio e não deixar nada para ninguém? Nada para ninguém. Você mesmo gasta tudo até morrer. Tá. Menos esse pessoal que levantou a mão, o planejamento sucessório é importante. O pessoal que levantou a mão pode, talvez essa parte aqui vocês podem passar. Podem ir lá comer os lanchezinhos já, mas para quem não levantou, vai ser importante para vocês. Qual que é o intuito? É proteger. Proteger quem vai ficar, proteger o legado de vocês, preservar. Por quê? Por que preservar? Porque paga-se bastante imposto até para morrer. Paga-se bastante imposto até para morrer. Então, se você às vezes não faz um planejamento sucessório bem feito, você deixa ali até 8% de imposto. Até, se for somar custo de advogado, já vai quase com uns 20%. Porque tem advogado que cobra barato, tem advogado que cobra caro. Daí, complica. Mas você consegue reduzir muito o custo de uma sucessão. Você consegue deixar muito mais do que você construiu de fato para as pessoas que merecem estar com aquilo. Então, o planejamento sucessório é justamente para isso. Para você passar adiante. Para você construir esse legado. Seria muito legal. Eu vi, quando estava chegando aqui, eu vi vários outdoors com nomes de família, grupos familiares com 50, 60 anos. Pois não seria legal? Eu ia ficar muito feliz. Olhando lá de cima, eu ia falar, cara, a minha família, 60 anos de tradição, todo mundo muito rico. Isso é muito legal. Imagina você construir uma prosperidade para gerações e gerações, a partir de você. Então, e você educar eles para não queimar tudo isso logo nos 5 primeiros anos depois que tu foi. Porque senão também vai puxar o pé de todo mundo na cama. E é isso, o planejamento como um todo, ele sempre vai ser dividido nessas 3 áreas. Eu poderia ter vindo aqui para falar com vocês e ter trazido uma aula de finanças. Que às vezes eu vou montando e vou falando, cara, tá ficando uma carinha de aula de finanças. Eu acho que o pessoal não vai gostar de ficar olhando todos esses números que eu vou passar. Então, o meu intuito aqui foi justamente trazer contexto do que eu acho que é o mais importante, que é vocês entenderem os principais problemas, é vocês entenderem as principais implicações, né, o que mais afeta, mais potencializa esses problemas que todo mundo está vivendo, a grande maioria dos médicos está vivendo hoje. E não só os médicos, a gente vê que isso é um problema geral do Brasil. Só que, dependendo da escala do quanto você ganha, o problema ele acaba ficando maior, mais relevante. Então, a minha ideia foi realmente trazer esse contexto, essa fala mais sobre o que vocês podem estar atentos e tomar cuidado e pensar sobre para realmente se aprofundar um pouco na medida do interesse de cada um. Eu poderia só vir aqui e jogar um monte de conteúdo para todo mundo, metade não ia se interessar por nada, porque é número pra caramba, e nem a gente na faculdade de administração às vezes gosta de ficar olhando a quantidade de número que se mostra, e ensinar um monte de técnicas de orçamento, ensinar um monte de técnicas de como que você calcula para ver se o investimento realmente vale a pena, mas eu acho que não é esse o objetivo de todo mundo aqui. Vocês querem entender onde que o carro muitas vezes vai apertar e ter uma ajuda, alguém organiza um pouco isso daqui para mim. Eu ganho meu dinheiro sendo médico, ganho muito mais dinheiro sendo médico, então me dá só essa ajuda aqui e daí eu seguro meu dinheiro. Então, pensando nisso, eu peço para vocês, quem tiver interesse, está aqui. Escaneie esse QR Code, que aqui tem um brinde para vocês, que eu acho que é o que tem mais valor nisso tudo. A gente tem aqui um e-book nosso, da Santolim, que ele fala justamente sobre você construir
o seu orçamento, como você se organiza financeiramente para fazer um bom uso das suas finanças. E também, a gente não podia ficar de fora, temos um agente de IA exclusivo para vocês tirarem dúvidas do que a gente falou aqui na palestra, para vocês tirarem dúvidas sobre o conteúdo desse grupo, e ela está ali para auxiliar vocês. Então, quero uma ajuda, às vezes inicial, para como é que eu organizo aqui esse meu orçamento? Ela vai te dar essa ajuda inicial. Ela não é uma profissional de finanças. Ela não vai dar 100% das melhores respostas, porque ela tem o conhecimento limitado que toda IA tem. Mas ela vai dar um norte. Ela vai dar um norte. Então, escaneando esse QR Code, vocês vão para a nossa página, vocês se cadastram lá, recebem o acesso ao e-book e a IA já de cara, e também vai um lembrete no e-mail de vocês, para caso vocês percam aí o link, está no e-mail de vocês, vocês acessam no e-mail e têm um acesso igual. Perfeito? Aqui, para quem quiser falar comigo, se alguém quiser falar comigo, está aqui o meu QR Code, vocês podem entrar em contato comigo, podem tirar dúvida do quanto vocês quiserem, eu estou ali à disposição realmente para ajudar vocês. E com isso, finalizamos. Queria agradecer muito a toda a atenção, a todo o espaço que vocês cederam aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer o Israel e fazer alguns apontamentos aqui. Agradecer a Gabi e a MS por essa oportunidade. Eu, de verdade, eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade dessa lá atrás na minha formação e abrir esse entendimento de educação financeira. Acho que isso é como qualquer palestra, congresso que a gente vai, nem sempre os temas se esgotam, eles se abrem para a gente aprender a ir atrás de algumas coisas e buscar um entendimento. Eu queria fazer uma propaganda para eles aqui, para Santolim. Saiu um trabalho bem importante esse ano da USP, mostrando que a maioria dos profissionais liberais que investiram sozinhos, sem a ajuda de um consultor financeiro, 90% teve perdas monetárias. Então, sim, a gente aprende conceitos para conversar com quem entende para fazer essas coisas. Né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem aprendido, inclusive, no processo da LEF. Mas eu adotei 4 pontos aqui para falar para a gurizada, principalmente, e para discutir um pouco com os meus pares aqui da LEF, que é o seguinte. O Israel falou que ali os médicos têm um valor bom de salário, mas o grande problema do salário não. O grande problema do médico, do fisioterapeuta, profissional da saúde de maneira geral, que é uma coisa que nós estávamos discutindo hoje, Robson e Lucas, lá na live, que é o seguinte: a gente não sabe precificar o nosso valor de trabalho. Geralmente são agentes externos que precificam o nosso trabalho. Nenhum de nós para calcular aquilo que pagam para nós. Se é justo, se não é, quanto que acha que isso existe métrica para isso, que a gente nem sempre aprende na carreira. Tá? E dentro desse processo de precificação, tem uma coisa muito importante que vai ser o ganho do médico, o salário. Geralmente, a gente foi forçado a uma pejotização no processo da saúde. E quando o médico chega lá no consultório dele, quando ele não se insere num grupo organizado, como a gente se organizou assim, ele, sei lá, ele trabalha pra caramba e ele acha que vai lá ganha 50 mil reais. E ele acha que o salário dele é 50 mil reais. E ele não calcula o imposto trimestral, ele não todas essas pegadinhas que o Israel falou, e ele não consegue calcular o próximo. Isso aqui serve para quem não souber começar a se educar para saber quanto é que custa a sua própria vida. Isso é um fator muito importante. E tem uma coisa muito importante que o Israel falou também, que é outra coisa, que é outro fator que eu anotei para falar para vocês, que são os problemas nossos na área da saúde, que são glosa e atraso de pagamento. Vocês precisam entender que quando ele diz que vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão trabalhar 6 meses sem ganhar R$1. Vocês vão começar a ganhar no mínimo, certo, Robson? 6 meses depois, certo, Saulito? Tu começou agora há pouco na LEV. Com 6 meses
chorando pelos cantos da Leve lá, porque não via uma cor de R$1 de dinheiro não entrava. Porque assim é o mercado da saúde. Isso é um problema muito sério. Aí tu vai lá, gasta antes do tempo. Então, a programação financeira tem que estar na mente de cada um de nós e na mente, principalmente dessa gurizada ali, que está tudo querendo ser ortopedista. O que tu acha? E por último, que eu anotei mais uma coisa aqui, que é dentro desses quesitos que são questões de gestão mesmo, mas espera aí que eu tenho mais um que eu não anotei. Eu falei dos impostos e outra coisa que o Misael falou muito, que é uma verdade, que é o seguinte, cara, não dá para novas gerações entrarem no mercado de trabalho sem seguro civil. Esquece. Vocês vão ter que estar daqui a pouco, até hoje, acho que nenhum dos nossos residentes tem seguro civil, nenhum que foi um dos nossos. Ninguém trabalhou na residência de seguro civil, porque ainda tem um guarda-chuva do hospital envolvido. Não protege, exatamente do ponto de vista legal, é um perigo. Mas isso é uma realidade que os fisioterapeutas ainda estão livres, de uma certa maneira, mas é um risco que se corre muito grande. Então, eu só quis fazer esses apontamentos dentro dessa realidade financeira que o Israel falou. Foi excelente, tá? Muito obrigado, obrigado, Gabi, obrigado, Santolino. Eu gostaria muito... eu falei lá no início, sim. Hoje, só 6 são 250 faculdades de medicina no Brasil, mais de 250 já, se eu não me engano. Tá? 256, se eu não estiver errado, eu escutei esse número no podcast essa semana. Somente 6 têm cadeira de gestão e empreendedorismo fixas, não como opção, eu não sabia que a UFSC tinha como cadeira. Então, é muito, muito importante que a gente se eduque para esses apontamentos aqui, e eu queria aqui, de público, agradecer o Lucas e a Tamara, que não pôde estar aqui hoje, que organizaram esse ciclo do Leve Academy. Esse é um tema super relevante e perde quem não vem ouvir e aprender um pouco. Obrigado por vocês se deslocarem, sair lá de Floripa, né, e virem aqui. Eu vou baixar essa apostila, eu vou ler essa apostila e vou fazer questão de saber mais um pouco. Eu acho que é isso que cada um de vocês, no início de carreira, deve fazer para começar a criar uma bagagem, porque senão a gente é engolido pelo sistema. E, sendo bem sincero e verdadeiro, nós temos um grande problema na medicina, tá? No Israel, e esqueci o teu nome. O Vinícius. Porque quem vai comer o médico, geralmente é o próprio médico, né, Robson? E o que a gente faz na estrutura organizacional da Leve é, de forma coletiva, nós nos defendermos no mercado onde tem médicos prejudicando outros médicos. Então, aqueles que não aprenderem gestão, valor de carreira, se precificar, se valorizar do ponto de vista financeiro, serão engolidos por várias empresas médicas que estão aí no mercado, fechando pacote de plantão por 20 mil e distribui 10 para os médicos, e cada vez terá mais médico no mercado, e o mercado vai ser mais cruel com as novas gerações de medicina. Certo, gente? Valeu. Eu espero vocês, gurizada, Paulinha e quem acredita no Leve Academy em 2026, no ciclo que o Lucas já está organizando e já está pensando nas temáticas, tá? Valeu, muito obrigado.